Direto de Brasília, com Álvaro Pereira. Bom, nesta terça-feira, em mais uma edição do nosso Direto de Brasília, a gente relembra, né, Álvaro, um assunto que a gente falou também na semana anterior, que é sobre a CPI da pandemia. Desta vez, acho que tem mais definição para você passar para a gente sobre essa CPI da pandemia. Só relembrando também para o pessoal de casa, que até na semana passada ainda estava sendo definido o que ela investigaria, como seriam esses procedimentos, né, sobre a data. A partir de agora já temos essas informações, não é isso, Álvaro? Sem dúvida, né, Clarice? Agora já tem inclusive a data de instalação da CPI, que será na próxima terça-feira, dia 27. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, anunciou ontem essa data de instalação. Havia uma pressão dos partidos de oposição para que a CPI fosse instalada já nesta semana, mas acabou prevalecendo a posição do presidente do Senado Federal, que atende de alguma forma a uma necessidade do governo, do presidente Jair Bolsonaro, que precisava de mais tempo para se articular e definir também uma estratégia de defesa em relação a essa CPI, que está sendo chamada de CPI da pandemia, mas que na verdade é uma CPI, né, uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar as ações e omissões do governo no enfrentamento do coronavírus. O objetivo da CPI é muito claro, não é? No sentido de questionar o governo em relação a essa estratégia, né? E os partidos de oposição batendo naquela tecla de que o governo foi omisso e muitas vezes, na medida em que não previu com antecedência, por exemplo, a questão das vacinas, né? O Brasil vem enfrentando essa dificuldade de acesso às vacinas, quando outros países mais desenvolvidos se anteciparam, fazendo contatos com laboratórios que já vinham pesquisando a produção dessa vacina contra o coronavírus. Então, o governo vai ser muito questionado sobre isso, na medida em que jogou todas as fichas, não é, em apenas uma vacina, que é essa vacina do laboratório AstraZeneca com a Universidade de Oxford, na Inglaterra. E hoje a gente percebe que o maior volume, né, de vacinas, de imunizantes, parte do Instituto Butantan de São Paulo, que fez uma parceria com um laboratório chinês para a produção da Coronavac. Coronavac está oferecendo hoje a grande maioria, né, de vacinas que tem contribuído para imunizar a população brasileira, principalmente os mais idosos. Então o governo vai ser muito questionado em relação a isso, Clarice. O governo vai ficar numa defensiva forte. Os partidos de oposição, os representantes dos partidos de oposição na CPI já começam a definir o que eles chamam de um plano de trabalho, prevendo a convocação dos principais auxiliares do presidente Jair Bolsonaro, a começar já pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Falam também em convocar o ministro da Economia, Paulo Guedes. Falam em convocar também os ex-ministros da Saúde, né, porque Marcelo Queiroga já é o quarto ministro da Saúde do governo do presidente Jair Bolsonaro. Então, sempre o questionamento em relação a vacinas, por que o governo não foi mais previdente no sentido de adquirir essas vacinas com antecedência, né, de forma a poder atender rapidamente a população brasileira. Questionamentos também em relação a esses medicamentos sem eficácia comprovada, né, que é aquele kit de prevenção que envolve cloroquina, envolve ivermectina, etc., na medida em que o governo investiu também na aquisição desses medicamentos que chegaram a ser distribuídos, né, para alguns estados. O governo será questionado também sobre a questão do oxigênio, né, daquela crise de oxigênio, especialmente em Manaus, no Amazonas, na medida em que não conseguiu prever essa necessidade, é o que dizem os partidos de oposição. O governo se defende e transfere essa responsabilidade para o governo do Estado. Porque, na verdade, quem tem que fazer o planejamento no Estado é o governo do Estado, né? Então,
O grande perigo, a meu ver, é que essa CPI não faça uma investigação técnica, não é? E se torne ali um palanque político eleitoral, tendo como meta, tendo como objetivo as eleições presidenciais de 2022, que já estão muito próximas, não é? A oposição claramente tem essa intenção de enfraquecer o governo Bolsonaro, enfraquecer o presidente Bolsonaro como candidato à reeleição, já que a oposição já apresenta, né, outros candidatos. Agora mesmo a grande liderança do PT, não é, que é Luiz Inácio Lula da Silva, foi tornado elegível pelo Supremo Tribunal Federal e poderá, em princípio, concorrer às eleições de 2022. Então já temos aí dois candidatos representando os polos opostos aí, né? De um lado, Bolsonaro, candidato à reeleição, do outro lado, Luiz Inácio Lula da Silva, candidato pelo PT, pelas esquerdas, pelos partidos de oposição, e alguns candidatos se insinuando aí como terceira via, né? Como candidatos de centro, ou centro-esquerda, ou centro-direita, mas com uma postura mais moderada, mais equilibrada. Então temos nessa posição aí o governador de São Paulo, o atual governador de São Paulo, João Dória, né, que foi um dos grandes responsáveis pela produção da Coronavac e que vem rivalizando aí também com o presidente Jair Bolsonaro e se colocando já como candidato pelo PSDB. Temos o Ciro Gomes de novo, candidato à presidência da República, agora pelo PDT, né? Fala-se da candidatura também, da candidatura também alternativa e de centro aí do Luciano Huck, que seria uma candidatura não política, né? Ele é mais um apresentador de televisão que se coloca também como alternativa, embora não tenha ainda confirmado essa candidatura oficialmente. Enfim, a gente percebe que o debate, não é, das eleições presidenciais de 2022 está sendo antecipado, né, para esse início de 2021, e essa CPI pode se tornar mesmo ali um palco para essa campanha, os candidatos querendo aparecer e se projetar, e quase todos eles preocupados em fragilizar a candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Isso é um perigo, né? Porque o objetivo de uma CPI é investigar mesmo até que ponto aquele objeto colocado ali, no caso ação ou omissão do governo, até que ponto isso efetivamente aconteceu. Na medida em que esse viés político eleitoral passa a dominar a CPI, o risco de não se chegar a resultado nenhum é enorme, não é? Porque aí vira bagunça, o governo começa também a denunciar a CPI como um palanque eleitoral, tira a credibilidade da CPI como um instrumento real de investigação. E aí pode virar um circo, né? Um espetáculo diário, né? Para a gente assistir aí nos telejornais noturnos, mas que não leva objetivamente a resultados concretos, a apresentação de provas que demonstrem que o governo foi omisso efetivamente nessa questão do combate ao coronavírus. E é isso, Álvaro, que a gente não quer, né? Que seja realmente feita essa CPI para investigar onde foi investido todo esse recurso e essa compra ou não de vacinas. E só uma questão, essa CPI realmente vai investigar somente o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro? Aquela ideia de municípios, de estados, foi tirada mesmo, de ideia? Não, foi mantido pelo presidente Rodrigo Pacheco, embora numa posição secundária. O grande objeto é investigar as ações e omissões do governo no combate ao coronavírus. E aí entra aqueles itens todos que eu citei aqui. Mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, incluiu, né, também a investigação a respeito das verbas federais que foram repassadas pelo governo Bolsonaro aos estados e municípios. E a gente sabe que houve também muitas denúncias relacionadas a esses recursos. No caso do Rio de Janeiro, por exemplo, o próprio secretário de Saúde chegou a ser preso, né, acusado de desviar recursos federais que foram encaminhados ao Estado.
Como nessa situação de calamidade pública os estados estão autorizados a adquirir produtos, medicamentos, equipamentos sem licitação pública, fica muito fácil ocorrerem essas irregularidades e esses desvios, né? Então, em alguns estados, alguns gestores dessa área de saúde se aproveitaram para conduzir, né, essa compra para empresas ligadas a essas pessoas, né, empresas amigas, essa coisa toda. Então isso aconteceu também e isso também será investigado, né? Então, muito provavelmente alguns secretários de saúde estaduais ou até municipais serão convocados também para depor com respeito a esse assunto. Com certeza. Álvaro, além, né, da grande importância dessa CPI da pandemia, tem algum outro assunto de Brasília que está chamando a atenção para a gente aí no cenário nacional? Clarice, o que a gente percebe com preocupação, né, nos últimos dias é que tem caído o número de vacinados no Brasil. Assim, nos últimos dias, a gente tem um gráfico aqui mostrando que desde o dia 14 de abril, quando cerca de 500 mil brasileiros foram vacinados naquele dia, mais de 500 mil brasileiros, ou seja, 500 mil, né? Então já era um número bastante significativo, que mostrava uma aceleração no processo de vacinação. De 14 de abril para cá, esse número vem caindo sistematicamente, sendo que no último domingo chegou a 155 mil pessoas. Então houve uma queda, depois de atingir esse pico aí de 500 mil vacinados por dia, esse número foi caindo diariamente até chegar a 155 mil apenas no domingo. Por que isso acontece? O que os especialistas dizem? Uma certa falta de planejamento aí das ações do governo federal com os governos estaduais. Nós já falamos disso várias vezes aqui no nosso programa. Então não há uma articulação muito clara entre Ministério da Saúde e secretarias de saúde nos estados, né, sobre necessidades daquele estado e as remessas que são encaminhadas de vacinas pelo Ministério da Saúde. Então uma certa falta de planejamento mesmo em nível nacional, mas também uma queda na produção da vacina nos últimos dias por falta daquele insumo básico, né, que eles chamam de IFA, que é o insumo farmacêutico ativo, né, que é fundamental para a produção das vacinas. No caso do Brasil, das duas vacinas, tanto da Coronavac quanto da AstraZeneca Oxford, tanto do Instituto Butantan quanto do Instituto Fiocruz lá no Rio de Janeiro. As duas vacinas dependem desse insumo farmacêutico ativo básico aí, que é importado da China. E a China vem enviando esses insumos para o Brasil com um certo atraso e em número menor do que o que havia sido acordado nos contratos com esses institutos. Então, de alguma forma, esse atraso é causado pela falta desses insumos e pela dependência do Brasil, né, desses insumos que vêm de fora. O Brasil deve começar a produzir esses insumos, mas é coisa para o ano que vem. E aí, mais um argumento para a CPI, né, do Senado Federal, que vai investigar ações e omissões do governo, porque se poderá dizer que o governo deveria ter pensado nisso antes, né? Não adianta produzir a vacina no Brasil se você não tem também esse insumo básico, né? Por que a gente já não está produzindo esse insumo básico? Então, é mais um mote aí para a oposição explorar nessa CPI do Senado Federal. Mas, enfim, isso é preocupante. Eu espero que seja uma coisa, nós devemos esperar que isso seja uma coisa temporária, que a China volte a regularizar a remessa desses insumos para o Brasil e que a gente possa seguir numa escalada aí de crescimento, né, de vacinados dia. É urgente a gente ampliar essa oferta de vacinas. Hoje esse número está em torno de 12,36% da população vacinados já com a primeira dose. São 26 milhões de brasileiros que já receberam a primeira dose da vacina e 9 milhões que receberam a segunda dose. Então 12% da população já recebeu
já receberam a primeira dose e 4,53%, não chega a 5% da população, receberam a segunda dose. É muito pouco, né? Precisamos avançar de forma significativa aí nesse número, né? Você vê, os Estados Unidos já estão vacinando adolescentes aí na faixa de 15, 16 anos, e nós ainda estamos aí com idosos acima de 60.